Será que é possível flexibilizar essa quarentena sem as pessoas saírem ensandecidas correndo por aí? Bom, as notícias têm rodado o mundo, né? Em vários lugares onde se começa a flexibilizar a quarentena, abre bar, abre restaurante, abre shopping, parece que as pessoas saem enlouquecidas mesmo, né? Correndo. Eu preciso ir ali, eu preciso ir naquele bar, eu preciso ir naquela loja, eu preciso ir naquele shopping. Que será que acontece com a nossa cabeça? O que será que acontece com as pessoas para que a menor flexibilização que apareça, a menor fresta, as pessoas saiam nessa correria desabalada e às vezes se colocando em risco, né? Às vezes pondo a perder tudo que fizeram até aqui para se manter seguros. O que será que acontece? Eu comecei a pensar nisso vendo as notícias do mundo inteiro, né, onde isso acontece, em vários lugares do mundo, e também vendo o quintal da minha casa. Estou passando uma parte do tempo refugiado aí no interior e finalmente consegui fazer um projeto que eu desde moleque queria fazer e nunca tinha conseguido, que era construir um terrário. Uma vez eu vi numa enciclopédia antiga chamada Tesouro da Juventude como construir um terrário. O terrário é como se fosse um aquário, só que em vez de aqua é terra, né? Terrário. E você colocava lá no projeto, nessa enciclopédia, você pegaria uma caixa transparente, colocaria terra, formigas, e aí você veria o formigueiro se formar diante de você. Era lindo ali na enciclopédia antiga, aquelas figuras, né, meio clássicas e tal. Isso ficou na minha cabeça desde moleque. Nunca consegui fazer esse terrário, até que nessa quarentena, meio refugiado ali no interior, eu andando com os meus filhos, encontrei um formigueiro alto. Porque tem essa também, né? Às vezes o formigueiro vai para baixo e você não consegue ter acesso a ele. E ali aquele formigueiro alto, ali numa beira da rua. E a gente estava com uma caixa de acrílico em casa, que tinha sido maquete do oceano. Eu falei para os meus filhos, vamos fazer um projeto que vocês vão adorar. Lógico que quem ia adorar era eu, mas eles gostaram um pouquinho. A gente foi com aquela caixa de acrílico lá, fomos com luva ali de jardinagem, uma pazinha, e conseguimos transplantar aquele formigueiro para dentro da caixa e tampamos. E deu certo. Hoje a gente tem ali um aquário, na verdade um terrário, né? Um formicário, sei lá como é que chama, é um terrário que você vê na parede, os tuneizinhos. Vou colocar aqui, ó, umas imagens. Essas imagens que vocês estão vendo aí é o formigueiro particular, aí o terrário, os túneis, as formigas cavando e tal, funciona perfeitamente porque a rainha foi transplantada junto. Eu descobri que se você não coloca a rainha junto, o formigueiro não funciona. Mas o que acontece é que de vez em quando eu abro ali para dar uma renovada no ar e para ver como é que as formigas estão se comportando, e aí você não imagina tudo que tá lá organizado, bonitinho, as formigas param, largam o que estão fazendo e vão sair correndo ali em direção à tampa. Parece que, né, é uma correria e tal. Se eu não fecho de repente, se eu não fecho rápido ali, eu tomo umas picadas. Já tomei várias picadas na mão e desorganiza todo o formigueiro. E eu fiquei pensando nas pessoas quando abre a quarentena, né? Porque parece que as pessoas largam tudo que estão fazendo e saem nessa correria desorganizada, assim, todas de uma vez, e aí que aumentam os casos de Covid-19. Eu não sei, a gente não conhece tanto ainda da doença, a gente não sabe exatamente os riscos de contágio, o que contagia mais, o que contagia menos, a gente não tem certeza de tudo ainda, mas eu acho que se a gente conseguisse fazer uma abertura, chegasse lá no bar, no restaurante, onde quer que fosse, a pessoa respeitasse a fila, se colocasse distante do outro, não tirasse a máscara, colocasse, né, direito, cobrindo o nariz, cobrindo a boca e etc., a gente poderia flexibilizar, abrir as coisas, ir retomando a vida sem que aumentasse o número de casos. Estivesse ali mantendo a higienização das mãos, sem encostar no rosto, né, sem ficar perto, aglomerado. Mas as pessoas parecem que são que nem formigas.
Quando abre, sai nessa correria desorganizada e aí esquece máscara, aí fica um perto do outro, aí esquece a fila. Foi Copacabana, foi Londres, vários lugares do mundo, na Flórida, no Texas, enfim, abre, as pessoas perdem ali a organização do comportamento e isso obviamente vai aumentar o contágio. Será que os países que estão flexibilizando e que as pessoas continuam no comportamento adequado, eles aumentam também na mesma intensidade a infecção? Provavelmente não, e provavelmente é o que a gente vai ter que fazer. Né? Não dá para ficar 100% fechado o tempo todo até que a vacina esteja disponível para todo mundo. A gente vai ter que ir abrindo, mas com organização. As pessoas perguntam, né, o que leva o sujeito a sair assim, com essa necessidade de ir para o shopping, de ir para a loja, de ir para o restaurante. Eu acho que parte disso é um desejo de retomar o controle. Quando a gente veio para a quarentena e isso foi imposto, você não pode mais sair, você não pode mais ir aqui, não pode mais ir lá, a gente fica com essa sensação de perda de autonomia, né? Eu não sou mais senhor da minha vida, senhor do meu destino, e essa perda de autonomia é muito estressante para o ser humano, é estressante para várias espécies, né? Recuperar a sensação de autonomia, recuperar a sensação de que, olha, eu tô no controle, eu decido, eu vou ou eu não vou, eu vou para onde eu quero, na hora que eu quero, traz uma segurança para as pessoas, diminui a ansiedade, e eu acho que é o que está por trás de boa parte da correria que a gente vê por aí, né? Essa necessidade de se convencer de que a vida está voltando ao normal, eu acho que explica muita coisa. As pessoas às vezes gostam de ficar ali de casa apontando e falando é irresponsável, é assassino, é egoísta e etc. Não é necessariamente assim. Às vezes a pessoa está lá e é egoísta e é irresponsável mesmo, mas às vezes a pessoa é egoísta e responsável e está quarentenada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa pode sair porque está desesperada, porque precisa dessa coisa para diminuir a sua ansiedade e não ser egoísta nem irresponsável. Ela, enfim, está tentando lidar com a sua angústia de alguma maneira. Já que abriram, né? Eu estava aqui até agora me segurando, mas agora pode, eu vou com tudo. E aí um monte de gente vai com tudo e se perde um pouco essa organização e perde um pouco toda a segurança que a gente vinha prezando, às vezes a pessoa esquece ali. Então, mais importante do que apontar tá certo, tá errado, pode ou não pode, é a gente lembrar de todos os protocolos de segurança que a gente tem até aqui. Pode ser que no futuro eles mudem, pode ser que no futuro mostrem que uma coisa não precisava, outra coisa que precisava ter sido feita não fez. Tudo bem, agora o que a gente sabe é isso, é manter a distância, lavar a mão, não encostar no rosto e é usar máscara. Então vamos fazer isso mesmo diante da flexibilização. Nosso cérebro às vezes entende o sinal de que flexibilizou como de que liberou. Se estão flexibilizando é porque a coisa está resolvida e porque está seguro. Não está seguro, só está seguro se nós nos mantivermos seguros. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui, mostrando, né, que quando a gente tem medo, a gente pode ficar seguro. Então é isso que a gente precisa fazer agora. Vai sair? Vai no shopping, vai na loja, vai no bar, vai no restaurante. Se na sua cidade, enfim, está liberado, está permitido, pode ir. Mas lembre-se de que nós ainda estamos numa pandemia e que nós só vamos poder ficar tranquilos se nós continuarmos com medo. Esse é o paradoxo que a gente vive, pelo menos por enquanto. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar aí nos alertas e de compartilhar esse vídeo, né? Para que a gente possa, conforme for abrindo, conforme for flexibilizando, fazer isso com a cabeça no lugar e não que nem as formigas do meu terrário que saem em desabalada carreira e pode dar besteira.